Como um Deus se tornou Deus. Deus, o nome comum dado a entidades sobrenaturais idealizadas pelo homem primitivo, hoje virou um nome próprio. Por quê? É essa a dúvida expressa por um amigo a quem respondi. Caro João, você pode me tirar uma dúvida? Por que os judeus antigos e os cristãos do tempo de Jesus chamam ao Deus que eles acreditam de simplesmente Deus? Por que não lhe atribuíram um nome? Alguns evangélicos o chamam de Jeová ou Javé, mas isso não é unanimidade. De onde surgiu essa ideia de chamá-lo só assim? É como se o garoto fosse apresentar o pai para um amigo dizendo: "Este é o meu pai", chamado de pai. Por que essa ideia se generalizou? A minha resposta: o que encontramos nas entrelinhas dos livros bíblicos indica que os judeus devem ter se tornado adoradores exclusivos de Yahvé por ocasião do reinado de Josias, aquele rei que fez uma reforma no templo e mandou colocar lá aquele livro chamado Lei de Deus, contando ao povo aquela história fantasiosa de que eles eram descendentes escolhidos de um caldeu chamado Abrão, depois Abraão, escolhido por Yahvé, e que eles dominariam o mundo. Observem que Josias fez uma tremenda carnificina com os sacerdotes que ofereciam sacrifícios aos deuses assírios, segundo Reis capítulo 23, versículos 18 a 20. Como eles conheciam centenas de deuses, ao adotarem Yahvé como o único Deus verdadeiro, ele se tornou o Deus e os outros seriam falsos. Vejam que no texto cristão há a expressão "Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo", Mateus 16, versículo 16. Com o passar dos séculos, os judeus enfrentando guerras e sendo massacrados pelos adoradores de outros deuses, mas permanecendo fiéis à crença de que só havia um Deus verdadeiro, Yahvé, o nome Deus começou a virar sinônimo de Yahvé. Como para o cristianismo seu Deus virou 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, mas não podiam fugir ao monoteísmo, criaram essa confusa trindade onde os 3 são um, gerando um punhado de confusões. Para reforçar a ideia de que Deus só existe um, os cristãos deixaram de usar o nome próprio desse Deus, excluíram o artigo, passando a falar somente Deus. Assim chegou a nós essa forma de falar desse Deus como simplesmente Deus.